Olá, eu sou o Marcelo Mumu. E eu, o João Ribeiro. E você está no corte do Papo VO2. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Vou falar isso, cara, ontem eu tava falando com ela, a Graça Torres. Ela dá aula de marketing lá, cara. Legal. Mas assim, não é, a aula dela hoje não é que não condiz, mas está um pouco distante do que a gente entende como marketing pro personal, né? Sim, sim. É igual, por exemplo, o seu negócio ele é um nicho que vamos colocar que é diferente. A gente trouxe um cara aqui que é mais ou menos, tem a mesma pega, que é o Diniz. Uhum. Só que assim, apesar de ser a mesma pega, são trabalhos diferentes. Sim, sim. Você para analisar Cada assim, um o tem um Diniz perfil diferente. e o do Bruno é outro. Mas assim, é isso que a gente tava observando. Por exemplo, Bruno, a gente não... Hoje, o personal, ele sai da faculdade. Formei hoje. Bruno, tô aqui com o meu diploma. Na sua opinião, o que esse cara precisa para ele poder deslanchar e falar assim, ó, você não pode fazer esse caminho aqui que eu fiz, que eu errei muito, sei lá, vamos lá, para alguns é mito, mas é da aula experimental, sei lá, eu vou mostrar eu treinando no Instagram. O que você fala aí para esse cara? Você formou hoje, você tem que, o seu pontapé inicial seria isso. Na sua opinião, qual que é o pontapé inicial do cara que acabou de sair da faculdade? Cara, legal. Muito, muito bacana a pergunta e o questionamento de vocês, né? Exatamente sobre isso. Assim, a universidade hoje, ela teoricamente, ela não forma, né, o professor de educação física para esse mercado moderno. A gente entra em vários cenários, ou seja, o conteúdo ainda talvez é o mesmo de 2016 em várias partes da graduação e o mercado mudou. A gente passou por uma pandemia, teve uma aceleração completamente Digital muito também, forte né? do digital. Então hoje, quando ele sai da universidade, eu indicaria no mínimo 3 coisas padrão. Primeira delas é ele tentar trabalhar na melhor região da cidade dele. A gente vai falar muito aqui sobre dinheiro, é um mito muito grande para o personal e eu falo muito de dinheiro porque eu quero mostrar para o profissional de educação física a possibilidade que ele tem hoje dentro do mercado. Seja tanto da parte personal presencial, seja também na parte de consultoria online, porque é o seguinte, automaticamente o mercado ele mudou e ele mudou muito rápido. Quando você está inserido aonde as pessoas da sua cidade têm um maior poder aquisitivo, você pode cobrar mais se você conseguir entregar mais. E por que eu falo isso? Hoje, nas grandes redes, seja de Goiânia ou de qualquer outra cidade, o estudante de educação física que forma já trabalhando na academia, se naquela região cobra-se padrão 80, 100 reais, ele já começa saindo da graduação com o primeiro personal de 90, 100 reais. Entende o que eu quero dizer? Entendi. A gente já passou por isso muitas vezes. As pessoas que mais me ensinaram na época da graduação a ser o profissional de educação física que eu sou hoje, muitos deles permaneceram trabalhando numa academia de bairro. E eles nunca cobraram mais de 50 reais a hora. Os meninos que já formaram comigo, no padrão que a gente já estava, por estar posicionado num grande centro, talvez numa melhor academia da tua região, você já se cobrava um pouquinho mais independente do conhecimento ali, tipo, prático que você tinha de falar muito sobre disso. Então, a primeira dica que eu daria era essa, tá inserido literalmente aonde está os melhores locais de atuação da tua cidade. Segundo, você precisa vender o seu serviço. Eu tô acreditando que no mínimo um conhecimento técnico básico ele teve ao longo da graduação e com cursos extracurriculares. Mas quando ele sai da universidade, ele precisa aprender a vender o seu serviço. E é uma dificuldade que muito personal tem hoje. Até hoje, tem muito personal com muito conhecimento técnico, mas ele não sabe vender. Então hoje você saber vender é fundamental. Se eu perguntar para vocês dois, quantos treinamentos de métodos de treinamento vocês fizeram? Vocês vão elencar em números. Com vários profissionais, com vários temas às vezes parecidos, porque você acreditava que se qualificar era importante. E continua sendo. Só que se eu perguntar quantos treinamentos de venda de alto nível você fizeram, ou os personagens que estão assistindo fizeram, as pessoas que estão assistindo fizeram, pouquíssimos. Então hoje tem muita gente de conhecimento técnico e teoricamente não sabe vender. Eu falo para todo mundo, eu sou o melhor personal de Goiânia? Não. Eu sou o melhor que cobra, eu sou o cara que cobra mais caro em Goiânia? Não, e não você. Mas você vendeu o meu serviço melhor que um monte de gente. Só um parênteses. É o segundo ponto. Você falou essa questão de se vender, né? A gente pegou. Você lembra daquele curso que a gente fez lá no pessoal do Inades? O último que a gente fez? Lá no hotel. Lá perto no hotel lá da Alphaville. Pagar mexão, viu? Enfim, a gente teve as palestras
sobre glúteo, sobre hipertrofia, sobre emagrecimento, enfim. E teve uma palestra que foi muito importante, que foi a do Luiz Domingues. Ele fala muito sobre isso. E o que eu observei da galera? Muito bem. Eu observei da galera. Que queira ou não, tipo, o nível de valorização em relação aos outros temas foi muito grande. Mas esse tema dele, que é um tema muito importante, inclusive ele bateu na tecla em relação à aposentadoria, essas coisas, eu vi que a galera não valorizou tanto quanto em relação aos outros temas. Ao treino de glúteo. Mas sabe como é que o cara vai dar valor nisso, João? Quando ele vai chegando vai fechando o cerco pra ele, né? É igual, por exemplo, ele começou a falar lá, e eu tava reparando isso. Na hora, eu até ia falar agora, eu lembrei do Bruno, porque tem uma cria dele, não é Rodrigão? O Rodrigo é um cara que ele saca pra caramba da sala. Mas uma vez a gente tava na casa dele e soltou, falou, cara, hoje eu sou um bom professor, mas hoje eu tô virando um ótimo vendedor. Aí foi onde ele falou, o Rodrigo foi uma das primeiras crias, né, na questão do cara, online. O Rodrigo foi um dos primeiros, porque a gente dividiu o apartamento junto, né, por um período assim, então ele pegou essa transição ali, deu professor, né, então eu já era formado, ele estava estudando, então ele pegou essa transição que eu fui construindo, e então ele sentiu na pele, né, mas antes de tocar no assunto do Rodrigo, vou dar um exemplo dele aqui também, a terceiro ponto que eu falaria que era importante, aquela pergunta que você fez, era estar presente no digital. Digital Ele precisa estar presente presencial na melhor região da cidade dele. Ele precisa aprender a vender o serviço dele e ele precisa estar na internet. Se ele conseguir combinar essas três coisas saindo da universidade, ele tem grande chance de ter sucesso no mercado. E eu tô falando grande chance de literalmente faturar muito. E quando eu tô falando muito, a gente não tá falando de 3 mil reais, que é a média do personal ganha hoje no Brasil. Vocês sabiam disso? A maioria dos profissionais de educação física ganham 3 mil reais no Brasil hoje. Essa referência que a gente tem, de onde a gente atua, é muito pequena. Você fazer aquela média de pega uma academia de manhã, tarde e noite, né? 3 pau e alguma coisa. Exatamente. Então, assim, esses 3 pontos é o que eu colocaria como principal na pergunta que você fez. Sobre o lance, o Rodrigo é um amigo que a gente tem aqui em comum, e ele pegou essa transição, deu fazendo toda essa transição, e o Rodrigo é um caso muito específico. E vou falar o porquê. É um cara de muito conhecimento técnico, muito mesmo, assim, tipo, praticamente o resultado que ele entrega para os alunos dele hoje é muito expressivo. O Rodrigo, ele não usa ainda, eu já cobrei isso dele, vou falar público aqui, o marketing da maneira que ele poderia utilizar. Tem potencial. Potencial. Eu falo pro Rodrigo assim, mano, você tem muito resultado hoje, tem demais, você é uma referência, mas se você conseguisse implementar o marketing de maneira mais forte no teu negócio, ele seria ainda muito mais lucrativo. Sabe por quê? As pessoas conectam muito com pessoas. E o Rodrigo é um cara, velho, que se ele colocar a cara na internet, todo mundo vai gostar dele, porque ele tem esse carisma ele muito fala forte. Alto. Ele consegue fazer isso ali com as postagens que ele tem, coloca o balãozinho nos alunos dele e tudo mais. Essa conexão é muito forte. Mas o marketing hoje, se você coloca a cara para falar, se você coloca o rosto ali, se você coloca essa intensidade do eu, é muito mais forte. Então ele entrega muito resultado e a galera gosta do resultado dele, gosta do trabalho dele, mas falta ainda esse detalhe, eu já falei pra ele, pra conectar. Sabe quem ele é, mas não sabe quem é o Rodrigo. Mas aí tem sabe o nome, mas não sabe Exato, quem ele é. Mas tem duas coisas importantes nisso, que é o seguinte. Bruno, eu preciso aparecer para ganhar dinheiro como personal? É uma pergunta que muito personal tem, eu receio que muito personal tem. Às vezes não. O Rodrigo, ele não aparece. Só que o resultado fala por ele. Eu não preciso. Se você entrar no Instagram dele agora, você vai ver no mínimo uns 7 reposts de alunos de consultoria online. Ele não precisa colocar a cara, porque os alunos falam por ele. Então aquele mito que você precisa aparecer para ter sucesso na rede social, não é verdade. Mas se você aparecer, teoricamente a sua escala vai ser muito maior. É potencializar, né? O que já é bom, né?